Fala, meus amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal Absoluto Caos e batemos a marca de mais de 20 inscritos aqui no canal. É isso aí. Na verdade, tá demorando um cadinho pra chegar a 1 milhão, né? Mas é isso aí, meus amigos. No vídeo de hoje falaremos sobre mais 13 casos bizarros daquela pegada que vocês já estão ligados aqui. Sem mais enrolação e bora pro vídeo. Esse primeiro caso, na verdade, ele me deu dois tipos de reação. Primeiro eu senti um arrepio, aquele negócio meio esquisito assim, sabe? E depois eu acabei achando um pouco engraçado, vocês vão entender por quê. Imagina você tá voltando tarde da noite pra sua casa e se deparasse com um negócio desse aqui, ó, no meio da rua. E foi isso que aconteceu, mas pela sorte deles, foram duas pessoas ao invés de uma só que avistou. Eles estavam andando por um beco quando viram uma figura esquisita ali parada no meio do caminho delas. Além da aparência estranha, ela ainda estava usando roupas de bailarina. Sim, roupas de bailarina, sem nenhum contexto. Eles tentaram até mesmo dialogar, falar com aquilo ali. Perguntaram até o que ela estava fazendo, falaram em voz alta: não temos medo de você, mas com a voz tremendo. Hello? We are not afraid of you. I am not afraid of you. Oh my god, bro, what the... E quando a criatura saiu andando, o que já era estranho ficou ainda mais assustador. Será que essas pessoas tiveram coragem de continuar andando pela mesma rua? Ou será que deram a volta e nunca mais cruzaram aquele caminho de novo? Nesse segundo vídeo acontece uma paradinha, cara, vocês não estão ligados. Muitos casais usam a tal babá eletrônica para conseguir vigiar os seus filhos durante a noite. Quando a criança mexe, chora, a babá eletrônica avisa. E foi exatamente a câmera de uma babá eletrônica que registrou esse vídeo bizarro. E bota bizarro nisso. Uma babá eletrônica registrou o momento em que uma mulher, completamente fora do comum, aparece do lado de um bebê que tinha acabado de acordar no meio da noite. O comportamento dela é estranho. E ela chega a interagir com a criança colocando uma chupeta na boca da criança. E depois se esconde debaixo da cama. Quando a mãe viu o alerta, ela entrou desesperada no quarto, achando que a casa tinha sido invadida. Só que não encontrou nada, absolutamente nada, além, claro, do próprio filho. Como você explica um espírito que ao invés de fazer mal por uma criancinha, ele aparece ali, cuida dela, se esconde debaixo da cama e some sem deixar rastro algum? O que não podemos negar é que lugares com energia muito pesada, por si só, já atrai essas coisas esquisitas. Só que isso, como a gente viu algumas vezes, também pode acontecer em ambiente aberto e cheio de gente. E foi o que aconteceu nesse vídeo. Durante um evento de exibição de cavalos, um dos participantes começou a filmar e percebeu uma presença muito estranha ali perto. No topo do morro, usando um capuz preto e segurando algo na mão, olhando fixamente para aquela multidão. E ela lembra muito aquela figura da morte, ou do ceifador, como você preferir. Como se estivesse ali, esperando que algo de ruim acontecesse. Será que essa entidade aparece quando alguém está perto de morrer? Ou será que é ela mesmo que causa isso? Você decide. Próximo caso, confesso que pode dar gatilho mental em algumas pessoas. Quem aí não lembra daquele boneco do Fofão que supostamente tinha uma adaga dentro do pescoço? Ou quem lembra lá daquela boneca da Xuxa? Ou da Hello Kitty que não tinha boca, que falaram que o cara tinha feito pacto com o Cramunhão? Vocês lembram disso? Então, nesse caso aqui, é basicamente isso que aconteceu com o nosso amigo sortudo. Um rapaz contou que estava completamente sozinho na sua casa quando acordou e viu isso. Você quer? Uma boneca grande, de pé, dentro do quarto dele, se mexendo sozinha. Assim que ele fala com a boneca, com o brinquedo, ele cai no chão de uma vez. Parece que tinha parado, mas a boneca sai do quarto do nada. Os seguranças de uma empresa estavam ali fazendo o seu trabalho quando escutou um barulho vindo de uma área desativada da empresa. Foram verificar e acabaram gravando uma sequência de coisas que eles não conseguem explicar até hoje. Um deles foi na frente achando que fosse um animal e rapidamente percebeu que seria uma outra coisa. Dá pra ouvir uma risada vindo de um lugar próximo.
E logo depois aparece um par de pés dentro da cabine. Quando ele abre a porta para confrontar, não tem absolutamente nada lá dentro. Certamente eles chamaram reforços e procuraram pelo o prédio inteiro e não acharam vestígios de uma possível invasão. Eu não voltaria mais naquele prédio. Uma equipe foi fazer uma manutenção no esgoto depois de ter escutado alguns barulhos vindo de lá e começaram a gravar antes de entrar. E de repente, um rosto aparece por um segundo, sai e entra novamente. Dá uma olhada. Nos devolvemos, créeme que tenemos que mirar de amor, mirar de suave. Es que yo iba pasando por acá y esa ahorita está esta pa. Ahí ya la cardial. A pele é extremamente branca, os olhos escuros, parecia algo que vivia ali há muito tempo, sem nunca ter visto a luz do sol. Os homens recuaram, fecharam o buraco e desistiram do serviço ali mesmo. Dessa vez aquilo só observou. Mas e se da próxima vez aquilo lá decidir ir atrás de quem estava incomodando? Se tem uma parada que eu tenho muita vontade de fazer, mas muito receio, é ir acampar. Eu quero muito estar num lugar, um ambiente com a natureza e tudo mais, mas é complicado quando você não tem total controle da situação. E foi isso que aconteceu com esses dois irmãos aqui. Dois irmãos estavam de férias numa cabana no meio da floresta, quando começaram a ser incomodados por uma figura bem sinistra. Who are you? Um deles já tinha visto uma silhueta rodando a casa, mas achou que ela tinha ido embora. Só que aquilo só estava esperando o contato. O rosto dessa coisa é completamente deformado, quase como uma máscara. Unhas enormes, garras grandes e ela ainda pede para entrar. E depois tem um surto ali mesmo na porta. Se fosse você, esperaria o amanhecer ou cairia imediatamente? Nada que um pedaço de pau não resolvesse. Um homem que mora numa floresta preservada por motivos de trabalho contou que nos primeiros anos ali foi tranquilo, só que de repente ele começou a ouvir barulhos vindo de um depósito. Então instalou uma câmera de segurança e gravou o som de uma coisa sendo rasgada, seguido de um grito que ele nunca conseguiu explicar. No dia seguinte, a mesma coisa aconteceu de novo. Depois, uma câmera da casa principal flagrou algo se movimentando na floresta, mesmo sem ele ter vizinhos por perto. Numa outra noite, ele ouviu um barulho no sótão, subiu para ver e encontrou algo se mexendo entre os móveis antigos. No dia seguinte, o local estava completamente vazio, como se nada tivesse entrado ali. Nem todo registro sobrenatural ele é assustador. É o que acontece nesse caso aqui, depois de equipes de socorro terem atendido um chamado, chegado no local e tá ali tentando tirar as vítimas de dentro do carro. E olha só o que acontece. Um acidente fatal tinha acabado de acontecer, e quando o socorro chegava, alguém filma uma cena que capturou algo inexplicável. Um vulto branco saindo de dentro do carro tombado e sobe na direção do céu, antes mesmo da vítima ser resgatada. E quando é encontrada, infelizmente, já não estava entre nós. Muita gente acredita que aquilo ali era a alma da pessoa deixando o corpo. Eu confesso que nesse aqui eu dou o braço a torcer. Realmente, pode ser. Um dia desse rapazinho aqui ter se mudado para tua casa nova, o seu gato começou a ter atitudes estranhas. No vídeo anterior eu disse que crianças e gatos costumam ter, uma sensibilidade maior. Really weird meow, and it wasn't as scary as when Moses did that, because when he did that meow I knew something was wrong. I went running to him and he was just, he died within like 5 minutes. It was horrible. O gato se recusava a descer para o primeiro andar. O gato dele começou a agir de forma estranha, ficava olhando sozinho para lugares vazios e recusava descer para o primeiro andar. O susto maior veio quando outro gato dele apareceu morto, sem explicação nenhuma. Ao rever as câmeras, ele viu uma porta se abrindo sozinha de madrugada, mas o que chocou muito foi uma foto antiga, parada na escada, onde dá para ver claramente o gato dele olhando para baixo, enquanto um outro gato, que ele nunca teve, caminhava pela sala. Depois disso, nada mais aconteceu na casa, mas até hoje, o gato dele se recusa a descer para o primeiro andar. Esse vídeo aqui poderia estar facilmente nos assuntos ufológicos. Um grupo de pessoas estava ali no deserto extremamente isolado quando flagrou luzes flutuando pertinho deles.
Olha só, de repente, elas começaram a se apagar uma por uma, até sumirem completamente. Ninguém sabe explicar a origem daquilo. As teorias vão de experimentos militares secretos até tecnologias do outro mundo. Muitos ufólogos acreditam que aquilo ali é um registro real da vida fora da Terra. Até hoje, ninguém da equipe de analistas que revisaram essas imagens conseguiram dar uma explicação plausível pro que aconteceu aqui. Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Agradeço de coração o like, os comentários e o carinho de vocês. Até a próxima e foi!